Bom dia a todos. Começa mais um Café com o CLP. Hoje o nosso convidado é o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo e uma das figuras que tem mais espírito público nessa luta do Brasil para a aprovação das reformas, para a construção da candidatura de centro. Então, Paulo, muito bem-vindo ao Café com o CLP. Obrigado, Felipe. Queria dar um bom dia a todas, a todos, dizer que é uma alegria estar com vocês. Paulo, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Você que foi ex-governador, enfrentou greve da polícia, aprovou reformas importantes no seu estado. Como você vê esse momento preocupante de uma bolsonarização dentro da polícia militar, como ocorreu exatamente agora em Pernambuco recentemente, num ataque até da polícia contra uma manifestação pacífica contra o governo? Você acha que isso pode se tornar algo perigoso para a manutenção da lei e da ordem? Olha, eu enfrentei não uma greve, porque a legislação brasileira e os julgados ditam que os funcionários públicos que usam armas não têm direito nem à sindicalização, nem à greve. Eu enfrentei um motim da Polícia Militar, né? Parece semântico, Felipe, mas isso é uma coisa muito importante. Um momento delicado na minha vida. Eu estava sendo operado em São Paulo de um câncer na bexiga quando eclodiu o motim. Quer dizer, eu tomei a atitude de pedir a Dr. Miguel Cirurgi, que tinha me operado, para que ele agilizasse a minha alta, que eu voltasse para o Espírito Santo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, para a gente refletir. Quer dizer, a liderança, no momento desse, ela precisa estar onde os fatos estão se processando. Acho que estamos aqui no CLP, que é uma instituição muito importante de formação de líderes para o setor público. Por isso, eu acho legal eu descrever esses conceitos, né? Então, eu voltei para o Espírito Santo o mais rápido que eu pude, assumi o controle. A polícia queria aumento, eu não podia dar aumento. Por quê? Porque eu já recebi o governo do Espírito Santo, nesse terceiro ciclo que eu governei o Espírito Santo, no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quem não sabe, isso é uma proporção do gasto com o pessoal em relação à receita líquida. Então, assim, a lei mandava que eu processasse a diminuição desse percentual e não o aumento. Se eu processasse qualquer tipo de correção salarial, eu aumentaria esse dispêndio e, consequentemente, praticaria uma ilegalidade. Lembrar que nessa conjuntura é a conjuntura que foi discutido o processo de impedimento de uma presidente da República em função de descumprimento de preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, o que fiz? Conversei muito com a sociedade e muito com a Polícia Militar. As pessoas falam assim, mas eles não queriam ouvir. Óbvio, né? Mas o papel da liderança é esse, olhar no fundo do olho, no branco do olho, e, buscando novas narrativas, mostrar a realidade. Foi o que eu fiz, né? E trouxe as Forças Armadas, trouxe Exército, Marinha, que vieram me ajudar no suporte da segurança, e superamos aquele momento. É importante isso, superamos, mantendo o Estado equilibrado. O Espírito Santo era e continuou sendo um Estado
bem ranqueado pelo Tesouro Nacional, o único estado letra A do Tesouro Nacional. Mantivemos o estado equilibrado e, mais do que isso, injetamos disciplina na Polícia Militar, mudamos a legislação de promoção dos policiais e conseguimos, Felipe, no ano subsequente, a maior queda de homicídio nos últimos 29 anos no estado do Espírito Santo. Então, assim, a sua pergunta não era essa, mas eu achei que era uma oportunidade de trabalhar o tema, porque eu acho que é um tema que agora faz parte da paisagem do Brasil, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas forças que você se refere já estavam presentes no movimento capixaba, né? Os artigos de jornais falam que elas apareceram no episódio do Ceará. Outros falam que apareceram no episódio de Pernambuco agora, ou da Bahia, que antecedeu. Não, elas já estavam presentes e o jornal Estado de São Paulo fez um trabalho belíssimo, pesquisou o movimento de redes sociais na época, para saber de onde vinham as mensagens, e as mensagens elas foram postadas 80% fora do Espírito Santo. Já era um movimento nacional, organizado, conectado à bancada da bala, e etc, 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 etc. Assim, isso é uma questão importante? É importante. Isso pode ser subestimado? Não. Mas aí eu concluo dizendo assim que eu tenho muita fé nas instituições democráticas do nosso país. Não porque eu as ache maduras, mas eu as acho em processo de amadurecimento. Eu acho que a sociedade civil brasileira é forte, demonstrou isso recentemente agora com aqueles abaixo-assinados. A imprensa livre no país tem um papel importante, diferenciado. Enfim, eu mostro a preocupação, mas não mostro o pânico. Quer dizer, preocupação ok, mas pânico não. Assim, acho que nós estamos convivendo com questões excepcionais, delicadas, mas até agora o sinal é que a gente está dando conta do recado. Eu acho que a gente vai levar esse barco no ambiente democrático a um bom porto, né? Então, assim, a minha visão é positiva. Eu paro por aqui porque eu acabei falando mais do que devia para responder apenas uma pergunta, mas eu acho que é ilustrativo aí de um tema que eu acredito que eu já acreditava na época. Você vê o que eu falei na época, olha, isso veio para ficar. Eu me lembro da esquerda tradicional, a esquerda que não se modernizou, batendo duro na minha pessoa e no governo que eu liderava, dizendo que aquele motim era em função do duro ajuste fiscal que eu tinha feito, né? Depois esse problema bateu no colo deles, né? E aí eles ficaram sem narrativa, porque não era isso. Isso é um movimento político, sabe, que está posto no ambiente da política do Brasil, e nós vamos ter que ter a capacidade de disputar esse campo também, e não será fortalecendo os laços do corporativismo que destrói o país, mas criando, como eu sempre digo, uma narrativa que chegue na sociedade, chegue nos policiais, chegue na família dos policiais, né? mostrando um projeto de país, mostrando, no caso dos Estados Federados, projetos para os Estados Federados e assim por diante. Mas paro por aqui para a gente poder rolar a bola. Mas, Paulo, não, foi muito boa a sua colocação inicial. Afinal de contas, no CLP, a questão da liderança pública é algo central na nossa formação e, evidentemente, você acabou de fazer um relato do que é um bom líder, né? Assumir os momentos de crise, não ceder ao corporativismo, explicar para as pessoas e para a população, ganhar a confiança da população para fazer esse contraponto ao corporativismo e não ceder. Foi a coisa mais importante que você fez no Espírito Santo. Não ceder, contar uma coisa aqui muito ilustrativa. No meio do motim, a Miriam Leitão, que é meio mineira, meio capixaba, porque foi criada no Espírito Santo, ela pediu para fazer uma entrevista para a Globo News. E eu ainda estava recuperando a saúde, topei fazer a entrevista na minha casa, nesse local aqui que eu estou, né? Foi aqui que eu concedi a entrevista. E
os amotinados convocaram um panelaço para a hora da minha entrevista, né? E eu já concedi a entrevista sabendo que tinha uma convocação de panelaço. Então, assim, o que eu coloquei como desafio? Eu precisava ter a capacidade de convencer a sociedade na hora do dito panelaço, né, que era a hora da entrevista. E é muito bacana essa experiência, assim, porque aqui na minha janela o panelaço começou. Né, assim, queria dizer aos amigos e amigas, é horroroso você ser alvo de um panelaço. Mas o panelaço começou e eu fui explicando na ideia que eu precisava convencer quem estava me ouvindo. Né? E o panelaço foi rapidamente perdendo força e o silêncio se fez. Melhor do que isso, no dia seguinte, eu recebi uma chamada da portaria do meu prédio, dizendo que tinha um vizinho que queria falar comigo. E eu prontamente pedi que deixasse que ele subisse. Ele chegou muito constrangido, dizendo que a mulher dele que mandou ele vir na minha casa, e porque a mulher dele ficou assistindo a minha entrevista e ele batendo panela. E a mulher levou ele para ver a minha entrevista e ele dizia assim, a hora que eu vi os seus argumentos, eu fiquei envergonhada. Ela falou, amanhã você tem que ir lá falar com ele. Aí eu falei, olha, já que você veio falar comigo, por favor, não fale comigo, fale com seus amigos, né? Porque nós precisamos convencer a sociedade de um bom caminho. Né? Se você não me ajudar, a gente não convence. Né? O Espírito Santo vai ficar igual ao Rio de Janeiro. E a gente tinha o péssimo exemplo do Rio de Janeiro para mostrar. Né? Se a gente não quiser ser Rio de Janeiro, nós temos que seguir nesse caminho, que é o caminho certo. Né? Tinha um professor meu que dizia assim, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Né? Então, mais ou menos isso que eu disse para ele. Ó, nós não podemos acordar de cabeça para baixo como o Rio de Janeiro está de cabeça para baixo. Então, assim, estou contando isso porque eu acho que é emblemático. Não é fácil fazer as coisas, mas tem um outro lado, é possível fazer as coisas. E a gente precisa se esforçar para parar de falar nós com nós mesmos. Nós com nós mesmos é um sucesso, mas nós vamos falar com o seu João, Dona Maria, seu Pedro, sabe? O trabalhador informal, a trabalhadora que faz serviços diversos. Nós precisamos falar com esse país complexo, difícil. Esse é o nosso desafio. E é para isso que a gente precisa formar novos líderes. Por isso que tantos movimentos cívicos que a gente tem no país fazem muito sentido nesse momento, como o CLP, como o Renova, como o RAPS, como o Livres, e tantos outros que nós temos no Brasil formando aí, difundindo boas práticas, todos pela educação e tantos outros. Paro por aqui, Felipe. Agora nós vamos Desculpe falar um pouco, interrompê-lo. logo em breve, sobre essa dificuldade de falar com o Brasil, que é isso que o candidato de centro precisa. Mas antes, como você está tratando a questão de liderança, eu não queria deixar passar em branco. Né? Então, você realmente é a imagem do bom líder público, é isso. Educa a população, explica a população, enfrenta o corporativismo, aprova reformas. O problema é quando nós temos líderes que colocam em risco o funcionamento da instituição com a sua tribalização, como é o caso do atual presidente da República, porque não é só a questão da polícia militar, é a questão das Forças Armadas, é começar já a questionar a legitimidade das eleições do próximo ano, dizendo que se não houver voto impresso, as eleições podem ser fraudadas. Ou seja, quando você tem no sistema presidencialista o chefe do executivo jogando contra as instituições, a coisa é um pouco mais complicada. Então, eu gostaria que você colocasse um pouco, lógico, essa sua visão é importante, da importância das instituições, mas o que acontece quando uma liderança pública, como é o caso do presidente da República, joga para debilitar as instituições? É possível que somente as instituições e a sociedade civil consigam reagir para estancar, na verdade, esse avanço sobre o processo de debilitar as instituições? Assim, indo por partes, né? Que a
a sua indagação é muito complexa. Primeiro, assim, ao longo dessa trajetória de vida pública, e mesmo nos movimentos sociais, que eu venho do movimento de juventude, do movimento estudantil, eu fiz essa trajetória toda, Felipe, sem fulanizar. Eu sou o outro lado da moeda que o doutor Ulisses Guimarães falava. O doutor Ulisses falava que tinha que fulanizar, né? E eu fiz essa trajetória no outro lado da moeda, né? Então, assim, eu prefiro analisar os fatos sociais, econômicos, políticos, do que ficar personalizando as questões. Assim. Então, dito isso, eu queria ir para um segundo ponto. Quer dizer, tem coisas que são nossas, tem coisas que são made in Brasil, mas tem coisas que são planetárias, e a gente precisa entendê-las, né? Eu acho que tem um movimento no mundo, agora eu estou indo para o mundo, tem um movimento no mundo que questiona a democracia liberal, a democracia representativa. Ele já se expressou em vários países do mundo de várias maneiras, né? Se você for lá no Occupy Wall Street, tem a ver com o que eu estou falando. Se você for lá nos indignados espanhóis, tem a ver. Se você for na eleição dos Estados Unidos que elegeu o Trump, tem a ver. Então, assim, tem coisas que são nossas, tem coisas que são movimentos que a sociedade humana está vivendo. Por que eu acho que a sociedade humana está vivendo isso? Pelo impacto das novas tecnologias, particularmente das tecnologias de informação e comunicação. Isso virou de perna para o ar a vida humana, isso mudou a vida humana, mudou o jeito de produzir, mudou o jeito de consumir. Com a pandemia, trem é coisa de mineiro, mas eu nasci na divisa, posso falar trem também. Com a pandemia, essa situação ela acelerou, essas mudanças aceleraram, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa compreender, assim, é como se fosse um campo de futebol que a gente fosse jogar com algumas mudanças de regra. A gente precisa compreender essas novas regras do jogo, né? Assim, a democracia deixa de ser a melhor organização que o ser humano já conseguiu? Não, mas as suas instituições precisam ser atualizadas. Esse é um desafio. Eu vou usar uma expressão que é comum para reconectar, né, as instituições da democracia com essa sociedade que nós temos no mundo. Então, assim, pode parecer, Felipe, que eu estou indo muito distante. Não, eu estou tentando ir no foco do problema. Assim, o movimento que tem no Brasil hoje, ele está presente em muitos lugares. Nós, democratas, nós que pensamos o mundo, a sociedade de uma maneira muito apropriada, de certa forma, nós, os liberais reformistas, se aproximaram de um segmento de centro-esquerda que modernizou sua concepção em relação ao Estado, em relação à economia. Quer dizer, esse campo que acredita na democracia como valor e não como tática, né? Esse campo ele precisa ter a capacidade de trabalhar essa questão, ao invés de simplesmente constatar o problema e se indignar com o problema, tem que agir em cima do problema. Assim, vou voltar à questão da Polícia Militar. Nós temos que disputar as polícias militares do Brasil, os familiares dos policiais militares, né? Não pode dar isso como um dado de realidade, como se isso tivesse uma posição fechada e lacrada. Não tem. Eu convivi 3 governos como comandante da Polícia Militar, eu convivi com oficiais, com praças e assim por diante. Então, assim, o ambiente é bom, Felipe, não é isso? Não pensa que eu estou falando, o ambiente é péssimo. O ambiente é péssimo. Mas nós temos que jogar nessas condições, que me parece que algumas delas vieram para ficar. Então, a gente vai ter que aprender
a fazer um dibre de Garrincha nessa realidade. Assim, é disso que eu estou falando. E o problema do Brasil não é diferente de muitos países do mundo, quer dizer, porque esse fenômeno está presente planetariamente. Então, assim, é assim que eu vejo o enfrentamento. Volto a dizer, a democracia tem sido atacada no Brasil? Tem sido atacada, mas ela está mostrando capacidade de autodefesa, né? Isso quer dizer que nós temos uma democracia madura no país? Não. Mas ela vem num processo de amadurecimento. Também nós não temos que subestimar o que nós construímos nesse tempo de caminhada aí do processo de democratização para cá, porque acho que tem valor e tem uma base aí que é boa, né? Está sendo testada, né? É boa. Eu acho que vai vencer essa tarefa aí, minha visão. Só para fazer um pequeno contraponto aqui, sim, é verdade, o Brasil vem avançando com algumas reformas, mas são reformas, vamos dizer, pontuais, e em todos os rankings que mensuram a qualidade da democracia no mundo, o Brasil vem caindo em todos os indicadores nos últimos 10 anos. Ou seja, então, assim, a nossa democracia, ao invés de estar se fortalecendo, ela está enfraquecendo. Aliás, em várias categorias, ela já não é mais considerada democracia plena por esses indicadores, ela já é considerada o que eles chamam como democracia volátil, né? Ainda não estamos na democracia iliberal, mas já é volátil, e isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos 10 anos, né? Então, assim, é verdade, fizemos avanços, mas, no geral, a gente está indo pior. Se você colocar isso na moldura do planeta e assistir à invasão do Capitólio, você vai entender o que eu estou falando. Quer dizer, tem mais questões no ar, né? Além dos aviões de carreira, como os antigos gostavam de falar. A gente precisa ter a percepção disso tudo e saber como gente que tem na democracia a concepção de valor da sociedade humana, gente que acredita na política como ferramenta civilizatória, como é que faz para jogar nesse campo que tem outros elementos e muito mais complexidade? É disso que eu estou falando. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para o mundo onde você tem aí a experiência da democracia representativa, da democracia liberal. E falando isso, a política como instrumento civilizatório e jogar a democracia, como é que nós vamos construir essa candidatura de centro? Isso vai exigir também muito desprendimento dos partidos políticos para ter um único nome. Como você está vendo esses primeiros movimentos da consolidação, ou vamos dizer, do surgimento dessas candidaturas de centro, e se é possível, sim, reunir esses partidos em torno de um único nome para disputar as eleições presidenciais em 2022? Sim. Como o grupo aqui está muito grande, eu vou andar para trás um pouquinho, depois eu ando para frente e chego na sua pergunta diretamente. Nós tivemos 2 episódios, todos 2 muito importantes. Primeiro, as eleições municipais, quando foram proclamados os resultados, os analistas do nosso país, os grandes analistas, vamos dizer assim, sinalizaram que ali tinha uma vitória do centro, né? E que isso projetava o resultado para 22. Eu me opus a essa visão, né? O resultado era bom para o centro, mas eu não via influência desse resultado na eleição presidencial de 2022. Na eleição do parlamento de 2022, tem tudo a ver. O cara que fez lá na região dele 3, 4 prefeitos e assim por diante, isso vai rebater na eleição de deputado federal, de deputado estadual e assim por diante. Mas de presidente, eu, na minha experiência, no meu treinamento de vida, isso não tem conexão. Depois aconteceu um outro fato impactante. O governo, nesse segundo ciclo, botou a mão na massa, fez o que todo governo, num presidencialismo de coalizão, faz,
foi para dentro do Congresso compor base parlamentar, ganhou as duas mesas. Ganhou Câmara com Arthur, ganhou Senado com o senador Pacheco. Novamente, os analistas do nosso país, mudando a posição, proclamaram que aquilo ali criava as bases da reeleição do atual presidente. Eu, quer dizer, cá no meu cantinho, né? Assim, eu falei, olha, isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Eleição de mesa de parlamento é importante para uma coisa que a gente pode conversar aqui, que é a agenda parlamentar do país, agenda congressual do país. Isso nada tem a ver com a eleição de presidente da República. E eu dei um exemplo. Né? Olha, se eleição de parlamento desse força para alguém disputar a presidência da República, o Michel Temer teria disputado a reeleição. Sim, não é isso. Né? Então, assim, Felipe, o que eu acho que é importante para a gente prestar atenção para saber qual a ambiência que nós vamos viver em 2022? Né? Não são esses fatores. Assim. Quer dizer, o primeiro fator que eu acho é a travessia nessa crise pandêmica. Então, essa questão da vacina, ela tem centralidade na minha visão. Se você for para a rua agora, qualquer ambiente que você descer na rua e conversar com qualquer pessoa, ninguém tá com a cabeça em eleição presidencial, nas próximas eleições presidenciais. Todo mundo está com a cabeça em outras coisas. Uma delas, se não vacinou, quer vacinar, se tomou a primeira dose, quer tomar a segunda, e assim por diante. Isso tem a ver com como nós vamos chegar em 2022, na minha visão. Né? Uma segunda questão importante é emprego, renda na sociedade. Nós entramos com um nível de desemprego muito alto na pandemia, subiu o desemprego na pandemia. Quer dizer, então, assim, essa questão emprego e renda tem centralidade. Junto com essa questão, um problema que está afetando a vida das pessoas. Se você entrar numa mercearia, se você entrar num supermercado, você vai ouvir o tempo inteiro. É uma coisa que os antigos chamavam de caristia, né? Que a gente chama de inflação. Né? E isso tem a ver com o ambiente que vai se formar para 2022. Né? Uma outra coisa importante para a gente olhar é esse ciclo de retomada da economia mundial, né? Porque isso rebate no Brasil. Você está aí com os Estados Unidos voltando a um crescimento extraordinário, pode bater aí 6,5% de crescimento. A China pegou no tranco, né? Então, dois polos importantes. A Europa começa um pouco atrasado uma retomada. Quer dizer, você tem um ambiente externo muito bom, na minha visão. Né? Tanto que a nossa moeda, que andava mal das pernas, se fortaleceu aí nas últimas semanas, né? Dentro aí de um ciclo de valorização de commodities que nós precisamos prestar atenção nele para entender qual é o ambiente que nós vamos pisar em 2022. Acho que uma coisa que entrou no radar agora também é o problema hídrico do país, porque não só o problema do abastecimento de água, mas o problema da nossa dependência com hidroeletricidade. Quer dizer, já estamos aí, e aí conecta com a inflação de novo, conecta com a caristia, já estamos aí com bandeira vermelha, e parece que vamos conviver bom tempo desse ano com esse problema. Uma questão que eu acho que é relevante no quadro político do país para prestar atenção também foi a canetada do Fachin. Ao trazer o ex-presidente, lhe devolvendo os seus direitos políticos,
isso tem influência. Dito isso, quer dizer, qual é o espaço, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, qual é o espaço que forças políticas que não o presidente atual e o ex-presidente, qual o espaço que essas forças têm? Outro dia eu brinquei numa entrevista, falei assim, não é uma Champs-Élysées, né? Aí depois falei, não, vou ter que consertar isso aqui para chegar nas pessoas. Não é uma Avenida Brasil, mas é um espaço grande. Por que eu vejo esse espaço grande? Porque a rejeição dos dois protagonistas é alta demais e me parece que num nível de cristalização, né? Então, assim, lá atrás, quando eu comecei a disputar a eleição, para quem não sabe, eu disputei 8 eleições na minha vida, fui eleito 8 vezes, participei de muitas campanhas de outros candidatos. Eu aprendi com um pesquisador que falou assim, olha, quando está muito distante da eleição, e agora está muito distante da eleição, você não deve olhar a aceitação do candidato, porque isso é recall. Isso é como apertar uma espuma, né? Dizia ele para mim. Eu guardei isso na minha cabeça. Você tem que olhar para a rejeição, porque a rejeição é que fica ao longo do tempo, né? Então, assim, tem espaço? Tem espaço, né? Com esses fatos que eu citei, tem espaço para 2 candidatos, 3 candidatos do centro expandido? O centro expandido é um trem que eu inventei aí um tempo atrás, misturando política com urbanismo, né? Tem espaço para 1, 2, 3 candidatos? Não tem. Assim. Então, assim, tem espaço para um candidato. Assim, as forças políticas têm capacidade de produzir um candidato, ou seja, derrubar o muro das vaidades, dos projetos pessoais e assim por diante. Esse é nisso que eu estou trabalhando atualmente. Vamos derrubar esses muros. Assim. Assim. E, além disso, nós precisamos ter um candidato e escolher bem, porque podemos também escolher errado, né? Porque esse candidato precisa ser alguém que tenha fio terra com a sociedade, ou seja, alguém que tenha capacidade de conexão com esse Brasil complexo. Tem que falar com o interior de Minas Gerais, tem que falar com o Nordeste, tem que falar com o Brasil profundo da região amazônica, tem que falar com o Rio Grande do Sul. São culturas muito distintas, realidades muito distintas e assim por diante. Então, assim, esse é o desafio. Assim, não sei se respondi bem ou mal, mas assim, se a gente tiver 2 desafios agora, Felipe. Um é conseguir coordenar para ter um candidato só. Segundo, ter foco, ter pontaria para acertar no candidato que realmente caia no gosto da população, né? Para que a gente possa ter uma campanha relevante. Assim, o que o Centro Expandido conseguiu em 2018? A irrelevância. Assim, resumindo, assim, tuitando, conseguiu a irrelevância. Como é que ele consegue, nesse quadro, ter relevância? Sim, uma candidatura só e bem escolhida. Acho que aí eu fiz o esforço para lhe responder. Agora, mas nesse ambiente, assim, o ambiente de 2022, eu não sei se todos entenderam o que eu estou falando, não está formado, ele está em formação. Assim. Por isso que eu acho que tudo que essas análises que estão postas em cima da mesa, porque vai ser isso contra isso está absolutamente precipitado. Pode até acontecer, porque tudo pode acontecer. Né? Então, assim, mas é precipitado, porque o ambiente está formando e a gente precisa ter a capacidade de acompanhar para entender aí bem esse campo que nós estamos julgando nele. Sim, Felipe. O Café com o CLP já fez aqui uma grande rodada, praticamente com todos os candidatos aí do Polo Democrático. Falta apenas agora o Ciro Gomes, de todos os nomes. E evidentemente, é isso. Todos causam assim boa impressão.
que sabem qual que é a agenda que o Brasil precisa, tal. Mas a questão fundamental, que eu venho sempre colocando a todos eles, é essa questão do fio terra com a sociedade. A gente não sente ainda, nesse discurso, esse fio terra com a sociedade. Nós sentimos que falam as coisas certas, discutem a pauta correta, mas como é que isso se traduz em benefício para a base da pirâmide continua sendo uma incógnita. Você consegue ver que esse amadurecimento dessa narrativa vai ocorrer ao longo desse ano de 2021? Sim, eu sou um otimista com os dois pés fincados no chão. Eu acho que nós já melhoramos a nossa narrativa substancialmente. Assim. Queria dar um exemplo concreto para não ficar teorizando. Assim. Nós conseguimos explicar para a população por que precisava de uma reforma previdenciária. Isso não é moleza. Os franceses tentaram, quase no mesmo período que o Brasil, e deram com os burros na água. Não é fácil você ganhar a sociedade. E nós ganhamos. Assim, estou falando assim, ganhamos mesmo. Você entrava num táxi, né? Foi a hora que eu fui trabalhar em São Paulo, né? Entrava num táxi, no Uber, puxava a conversa, eu sempre puxo conversa para sentir um pouco o que tá posto na sociedade, e o sinal que eu recebia majoritariamente era favorável à aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, um assunto que toca a vida das pessoas. Assim, vai ter que trabalhar mais 2 anos para aposentar, vai ter que trabalhar mais 5 anos para aposentar. Quer dizer, essas conversas minhas têm valor, mas tem valor as pesquisas. As pesquisas, nós chegamos a 40 e tantos % de apoio da sociedade, chegamos a 50, passamos de 50, quer dizer, uma coisa extraordinária. Assim, de alguma forma, Felipe, nós conseguimos coletivamente, né, mostrar que aquela reforma ia ser positiva para o futuro da família dos brasileiros. Né? Então, assim, que o filho ia ser beneficiado, que a mulher ia ser beneficiada e assim por diante. Porque se não entrasse isso, não teria apoio. Então, assim, e ela também quase foi aprovada ainda no governo Temer. Se não fosse o episódio do JBS, naquele momento, nós estávamos com aglutinação no Congresso, você acompanhou isso, você sabe disso, que nos dava base para aprovar aquela reforma naquele momento. Então, assim, eu estou lhe respondendo com um exemplo concreto. É possível chegar nas pessoas e discutir a reforma do RH do setor público? Mas não é como a gente conversa entre nós. Né? Quer dizer, tem que chegar lá no atendimento do posto de saúde, né? que é um transtorno na vida das pessoas. E como é que vai melhorar? Por que vai melhorar? Quer dizer, nós temos que ter uma narrativa. Quando a gente misturou os privilégios com a questão da Previdência, né? Os privilégios, principalmente da Previdência Pública, isso facilitou o brasileiro entender. Quer dizer, assim, o nosso desafio é construir conversas com a sociedade que ela entenda. Né? Não dá para a gente tentar, falando grego, né? Achar que o cara vai decodificar a nossa palavra. Não vai. E volto a dizer, é um país muito grande, muito diverso. Né? Os brasileiros, muitos não conhecem o Brasil Central, essa produção de grãos extraordinárias que nós temos, não conhecem a Amazônia, sabe? Fala da Amazônia desde que está lá na escola estudando, vê lá no mapa, mas não entende o significado e assim por diante. Então, assim, você tem um desafio de liderança, sabe, de ser portador de mensagens que sejam percebidas, né? E está na hora do país ir além da ideia de que vai ter um filé mignon no final de semana ou uma garrafa de cerveja. Assim, está na hora da gente, sabe, ousar com o potencial que esse país tem e mostrar para a sociedade, e ganhar a sociedade para um projeto
que vá muito além, sabe, de uma mexidinha no ponteiro da distribuição de renda, né, que foi o que se conseguiu aí com o boom de commodities e com as reformas do período da FHC. Quer dizer, dá para ir muito além disso. Agora, isso é construção de narrativas, né, que eu acho que todos nós estamos desafiados a isso. Enfrentar o populismo é fácil? Em parte algum do mundo. Não tem lugar, sabe? Assim, está aí a história triste da nossa vizinhança aí, da Argentina e assim por diante. Não é fácil enfrentar o populismo, mas é possível ganhar do populismo, né? Quer dizer, os exemplos eleitorais agora, sabe, que nós vivenciamos, por exemplo, no processo de debate dos Estados Unidos, não foi fácil ganhar aquela eleição, mas foi possível, né? E aí teve escolha certa, até vice certo, sabe? E uma narrativa que conseguiu ganhar a maioria do eleitorado, né? O Paulo, você está falando em narrativa, o que está faltando para nós ganharmos a batalha da narrativa para aprovar a reforma administrativa, que você está muito empenhado, que é a reforma do RH, que nós também aqui no CLP estamos muito empenhados, e a reforma tributária? O que está faltando na nossa estratégia de narrativa para mobilizar a sociedade e aprovar essas duas reformas, que seriam dois golaços para deixar o Brasil melhor e as instituições mais fortes para 2022? Assim, eu vou por partes, como o Jack, né? Assim, primeira questão, assim, o governo, como eu disse anteriormente, arregaçou as mangas e fez base na Câmara e no Senado. Elegeu as duas mesas, né? Então, assim, isso seria um passo importante para um avanço da agenda congressual reformista no nosso país, né? Aí o que aconteceu? Eu vou fazer assim, tudo resumidamente, vou tuitar para vocês. Então, assim, veio a PEC emergencial, ela estava bem desenhada, na minha visão, né? O que aconteceu no Congresso? Ela foi desidratada no Congresso. Depois do governo ter presidente do Senado, Congresso Nacional, presidente da Câmara. Veio o orçamento. Assim, um horror. Eu já tinha visto de tudo. Assim, com esses 30 e tantos anos de vida pública, já tinha visto de tudo, né? Superestimação de receita, essas coisas malucas aí a gente já tinha visto. Agora, subestimação de despesa obrigatória, tenha dó. Eu nunca tinha visto e nunca achei que alguém teria cara de pau de fazer uma operação com o orçamento do país por um caminho como esse, né? Então, assim, PEC emergencial desidratada, orçamento 2021, assim, uma coisa triste no momento em que o país está vivendo uma pandemia, o mundo está vivendo uma pandemia e o país está vivendo um sofrimento horroroso. O foco foi tirar dinheiro de despesa obrigatória que terá que ser paga para colocar em emendas parlamentares, emenda de relator e assim por diante, pulverizando o dinheiro público para gastos paroquiais e assim por diante. Então, assim, vou voltar para ser didático. Isso depois de ter base na Câmara, base no Senado, ter feito as duas mesas, né? Se a gente olhar os vetos que estão sendo derrubados, né, no Congresso Nacional, de vários projetos, sim, é problemático, né? Tem coisas positivas? Tem. Eu sou um cara que eu não consigo olhar o mundo por uma vertente só. Tem coisas positivas. Terminou a votação do marco regulatório de saneamento, que é muito importante para o país. Terminou a votação do marco do gás, sabe? Já tínhamos feito, mas aí com outro ciclo lá, a lei de falências, e concluiu, e é importante.
Fizemos a autonomia do Banco Central, que é importante, né? Enfim, temos uma agenda para frente. Tem o marco do setor elétrico, do transporte de cabotagem, ferroviário, reforma administrativa e reforma tributária. Como é que eu vejo esse quadro, Felipe? Olhando as coisas negativas e positivas, né? Assim, é um quadro delicado. Qual é o meu diagnóstico? Meu diagnóstico é que o líder não lidera. Esse é o problema. O líder tem 2 orientações para o Congresso. Quando você vai com uma orientação para o Congresso, já é duro. Quando eu, governador, ia com uma orientação para a Assembleia Legislativa, já é duro. Tem que costurar ali para poder aprovar uma lei que mude, por exemplo, o critério de promoção de policial militar. Eu fiz isso, diminuindo o tempo de serviço e introduzindo avaliação de desempenho. Não é mole. Quando você vai com uma orientação, não é mole. Quando você chega no Congresso ou na Assembleia, no Parlamento, de uma maneira geral, com 2 orientações, uma orientação da turma da economia e outra orientação de outros ministros e assim por diante, é difícil. Eu acho que é esse o quadro que nós estamos tendo. Sim, o governo não lidera na medida que apresenta caminhos diversos. Você vê, no orçamento, essa barbaridade foi feita com participação de ministros, que também estavam buscando mais dinheiro para os seus ministérios. Então, assim, como é que faz para montar uma reforma de RH numa hora dessa? Assim, precisa ter cuidado. O economista Marcos Mendes escreveu um artigo, e eu assisti uma palestra em cima desse artigo que ele fez, que ele chega ao outro extremo, acha que não está na hora de ir em frente em torno de reformas estruturantes no país, porque pode sair um monstrengo que custe caro para as próximas gerações. Né? É uma observação relevante, até porque eu gosto muito do raciocínio do Marcos Mendes. Eu não chego a esse ponto. Eu quero observar mais, porque eu fui acostumado e treinado, sabe, a olhar uma fresta e transformar essa fresta numa janela de oportunidades. Então, tem que ver. Se aparecer uma janela de oportunidades, eu acho que nós temos que agarrar com as 2 mãos. Agora, precisa ter cuidado, porque, assim, pode, como o Marcos disse, pega uma emenda constitucional dessa da reforma administrativa e de pendura privilégios de corporações, para depois tirar isso da Constituição, dá uma trabalheira que não é pequena. Então, assim, eu acho que, vou usar a expressão de um professor meu, a gente tem que ficar com um olho no gato, outro no peixe. Né? Assim, se a oportunidade sorrir para a gente, nós temos que, se ela não sorrir, seguramente é um trabalho que nós vamos ter que fazer em outro ciclo do país e não nesse. Né? Mas eu não dou como sim, questão resolvida ainda. Eu acho que nós temos que observar, né? E ver o que é possível. Né? Assim, as condições desse ano, do que votou até agora, se você fizer o balanço disso que eu falei aqui, eu não fui ao detalhe, eu só falei das questões principais, o balanço é negativo da relação, por incrível que pareça, tendo base. Você sabe que uma base parlamentar dessa não sai barato para o país, né, para o cidadão que paga essa conta ao fim e ao cabo, e está saindo caro, e a resultante não é o que nós precisamos, que é, na verdade, fazer um acelerado movimento de modernização do país, de reformas que dê competitividade ao país nesse mundo de economia integrada que nós estamos vivendo. Governador Paulo Artung, última pergunta aqui para a sua resposta twitteira. Qual é a chance do Hoje eu estou muito prolixo, né? Você deu uma fisgada. Não, está ótimo. Qual é a chance do candidato do centro estar no segundo turno, se for candidato único em 2022? Qual é seu palpite? Se a gente acertar na escolha do candidato,
a probabilidade da gente estar no segundo turno é muito grande. Assim. Evidentemente que eu não tenho bola de cristal, não trabalho com bola de cristal, eu não sei lugar de quem que vai ser tomado, se vai ser por aqui ou por ali, mas e acho que essas avaliações são todas muito superficiais e precipitadas, mas se a gente colocar uma coisa, assim, eu li uma qualitativa ontem à noite, bem feita, Brasil inteiro, né? Se a gente colocar alguém, sabe, precisa alguém que seja percebido como uma coisa diferente disso que está posto, pula para o segundo turno. Assim. Eu não tenho dúvida. Assim. Tem que ser percebido. Então, assim, tem que ser um só, porque senão não vai ser percebido. Né? As pessoas vão olhar como olharam. Assim, a eleição de 2022 não tem nada a ver com a de 2018, não, assim, mas como olhar em 2018 aquele mundo de candidatos do centro expandido. Ninguém foi percebido, a não ser para perder voto. Né? Começou maior, terminou menor. Né? É disso que eu estou me referindo. Mas se colocar um candidato e a gente tiver a capacidade de escolher corretamente é alguém que tenha facilidade de conversar com esse país diverso socialmente, diverso economicamente, regionalmente e assim por diante. Você sabe o que é isso, Felipe? Porque você já participou de uma campanha presidencial, você já coordenou um programa de governo, que é uma coisa espetacular numa campanha presidencial. Você sabe o que é quando eu falo de um país diverso, que é alguém que tem a capacidade de conversar com esse país. Eu não tenho dúvida, sabe que nós vamos ter esse candidato com relevância e chegando ao segundo turno, sabe? Então, eu não tenho dúvida disso. Vamos terminar o nosso... Agora, depende da gente, né? Eu vou usar a expressão de novo. Nós temos uns muros para derrubar, né? Muros de projetos pessoais, muros de vaidades, né? Sabe? Nós não derrubamos esses muros ainda não. Eu estou na conversa com todos eles, vocês sabem disso, né? Nós não derrubamos esses muros ainda. Precisamos derrubá-los, precisamos da ajuda de todo mundo. Eu estou só falando isso, não é para falar mal de ninguém, eu não citei uma pessoa aqui nesse tempo todo que eu estou com vocês, não é para falar mal de ninguém, nem bem de ninguém, para dizer que não derrubamos, precisamos da ajuda de todos, né? Para mostrar, porque se vai ficando claro que um determinado nome é absolutamente inviável, não penetra no Nordeste, não fala ao coração dos mineiros, que é um mundo de gente, sabe? Não fala ao Brasil Central da produção do agro, não fala, sabe, as periferias das grandes cidades, sabe? Nós temos que arranjar alguém que fale, né, e que sintonize, porque time para fazer um bom governo, quem tem um time bom para fazer um bom governo somos nós. Assim, é esse centro expandido, sabe? O resto, quando vai para o governo, fica procurando um subterfúgio para botar gente e com baixíssima qualidade. É olhar time, nós temos ideias claras do que precisa ser feito e temos um time para operar. Né? Precisamos ganhar a eleição. É isso aí. Só isso que nós precisamos, ganhar a eleição, que é dificílimo, queria dizer, para quem já disputou 8 na vida, não é moleza. Então, assim, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas eu acho que se a gente acertar a mão, nós vamos entrar nesse jogo com relevância, eu não tenho dúvida disso. Governador Paulo Artung, muito obrigado pela sua participação no Café do CLP. É ótimo terminar nesse tom de otimismo, um café da nossa manhã de quarta-feira aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho só um requerimento que eu quero protocolar agora no final do encontro, que é café, mas eu não tomei café. Como eu sou capixaba, terra de produção de bons cafés, eu fico com crédito no CLP de algum momento tomar esse café, né? Porque, sabe... Pode trazer um café não há mal que dure a vida toda. Então, daqui a pouco nós vamos poder estar aí juntos, abraçando, apertando a mão e assim por diante. Um abraço a todas e todos. Prazer muito grande estar com vocês. Um abraço a todos, bom dia a todos e muito obrigado por mais uma participação aqui no Café com o CLP.